O sal ocupa um lugar central em nossa vida diária, e também é de grande importância na Bíblia, onde é carregado de forte simbolismo espiritual. Neste vídeo, exploraremos a história humana e das Escrituras, para entender o significado do sal, e determinar se ele carrega algum valor espiritual especial. Temos o prazer de recebê-lo para este novo momento de conhecimento, descoberta, partilha e edificação, destinado a nutrir e fortalecer nossa fé. Sente-se e fique conosco até o final, pois este conteúdo enriquecerá profundamente seu pensamento e compreensão. Vamos começar entendendo a importância que a Bíblia dá ao sal, vendo quantas vezes ele é mencionado. A Bíblia, rica em símbolos, faz muitas referências ao sal. De acordo com traduções e interpretações, estima-se que seja mencionado cerca de 40 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Essa frequência destaca sua importância na vida cotidiana, bem como na espiritualidade dos israelitas e dos primeiros cristãos. Nos tempos bíblicos, o sal era muito mais do que apenas um tempero. Desempenhou um papel crucial na preservação dos alimentos, na purificação dos sacrifícios e às vezes era usado como moeda de troca. Seu grande valor nas práticas econômicas e culturais do Antigo Oriente Próximo se reflete na maneira como é frequentemente citado nas Escrituras. No plano psicológico, a recorrência do tema do sal nas Escrituras nos convida a refletir sobre seu impacto no imaginário coletivo do povo de Deus. O Antigo Testamento menciona o sal em diferentes contextos. Está particularmente presente nas instruções relacionadas às ofertas sacrificiais. No Novo Testamento, embora o sal seja mencionado com menos frequência, suas referências carregam uma grande carga espiritual. Um dos ensinamentos mais marcantes encontra-se no Sermão da Montanha, onde Jesus diz aos seus discípulos: "Vós sois o sal da terra." Em nossa sociedade moderna, onde o sal é muitas vezes considerado inofensivo, as referências bíblicas nos lembram de sua importância fundamental. Eles nos conectam aos crentes da antiguidade, para quem o sal era precioso, tanto por seus usos práticos, quanto por sua carga simbólica. Ao explorar a frequência e os contextos de suas menções na Bíblia, aprofundamos nossa compreensão das realidades materiais e espirituais dos tempos bíblicos. Então, como o sal era usado naquela época, vamos tentar voltar à história para ver qual era seu papel e uso. Nos tempos bíblicos, o sal era indispensável por causa de seus muitos usos, ilustrando tanto a engenhosidade humana quanto a provisão de Deus para a humanidade. Um de seus principais papéis era a preservação de alimentos. Em um mundo sem refrigeração, o sal era essencial para conservar alimentos como carnes e peixes, evitando que se decompusessem. Essa capacidade de conservação permitiu que as pessoas construíssem reservas sustentáveis, garantindo seus meios de subsistência em tempos de escassez e facilitando o comércio em longas distâncias. O sal também era usado no processamento de peles de animais para a produção de couro. O processo de curtimento, crucial para a fabricação de materiais resistentes usados em roupas, abrigos e várias ferramentas, dependia do sal para proteger as peles e prepará-las para o trabalho. Este uso no artesanato põe em evidência o valor do trabalho humano e demonstra como os recursos naturais, oferecidos por Deus, foram explorados com engenho para melhorar as condições de vida e favorecer o progresso da sociedade. O sal desempenhou um papel essencial nas práticas médicas e higiênicas da época. Foi usado para desinfetar feridas e foi usado em vários remédios terapêuticos. No livro de Ezequiel, há uma referência à aplicação de sal aos recém-nascidos, um costume destinado a oferecer cuidados purificadores e protetores. Ezequiel 16, versículo 4 afirma: "No dia em que você nasceu, ninguém cortou seu cordão umbilical, nem a lavou, nem a esfregou com sal, nem a enrolou em panos." Este uso medicinal do sal ilustra o desejo humano de cuidado e cura, ao mesmo tempo em que destaca suas propriedades purificadoras, que anunciam simbolicamente a purificação espiritual realizada por Cristo. Além disso, o sal ocupava um lugar fundamental no sistema sacrificial do antigo Israel, desempenhando um papel especial nas ofertas. Levítico 2, versículo 13 enfatiza essa importância. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não deixe de usar o sal da aliança do seu Deus em todas as suas ofertas de cereal. Todas as ofertas que trouxerem deverão ter sal.
O sal também ocupava um lugar importante nos ritos do templo, onde desempenhava um papel catalítico. Aspergido sobre as oferendas, intensificou e facilitou a queima de fogos sacrificiais. Além dessa utilidade prática, tinha uma forte dimensão simbólica, representando a pureza e a dedicação com que os crentes eram chamados a se apresentar diante de Deus. Economicamente, o sal era um recurso valioso, às vezes usado como moeda. O termo salário tem origem nesta prática, testemunhando o grande valor atribuído ao sal nas economias antigas. Essa importância reflete a harmonia entre os aspectos materiais e espirituais na visão bíblica da existência. Na agricultura, o sal tinha uma variedade de usos. Usado com moderação, enriquecia o solo como fertilizante, enquanto em excesso, tornava a terra infértil. Essa dupla função, destacada nos ensinamentos bíblicos, simboliza tanto a bênção da fertilidade quanto o rigor do julgamento divino. Na vida cotidiana, o sal era usado para realçar o sabor dos alimentos, assim como ainda fazemos hoje. Essa função culinária, embora simples na aparência, tem um profundo significado espiritual. Quando Jesus convida seus discípulos a serem o sal da terra, ele usa essa característica para encorajá-los a transformar o mundo ao seu redor, espalhando o amor e a verdade de Deus. Vendo seu papel e seu uso, que era de grande importância, o que ele simbolizava. Na Bíblia, o sal representa principalmente aliança e fidelidade. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, compartilhar sal era um ato simbólico de amizade e lealdade. O sal também simboliza purificação e preservação. No segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22, o profeta Eliseu usa sal para limpar uma fonte de água, ilustrando o poder de Deus para limpar e restaurar. A passagem relata: certo dia, alguns moradores de Jericó disseram a Eliseu: "Temos um problema, meu senhor. A cidade está situada numa boa região, como o senhor pode ver. Contudo, a água não é boa e a terra é improdutiva." Eliseu disse: "Tragam-me uma tigela nova cheia de sal." E fizeram o que ele pediu. Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: "Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte nem tornará a terra improdutiva." E desde então a água permanece pura, conforme a palavra de Eliseu. Esta ação destaca o papel do sal como agente purificador, ao mesmo tempo em que reflete nossa necessidade de purificação espiritual e a intervenção de Deus para nos restaurar e renovar. O sal, como conservante, encarna a permanência da palavra de Deus e convida os crentes a preservar a verdade num mundo propenso à degradação. Nas Escrituras também está associado à sabedoria e graça de Deus. Em Colossenses 4, versículo 6, Paulo escreve: "Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa." Aqui o sal simboliza sabedoria e discernimento, que devem enriquecer nossas palavras para que sejam agradáveis e construtivas para os outros. Essa imagem nos faz pensar sobre o impacto de nossos discursos e garantir que eles tragam encorajamento e gentileza para quem os ouve. Sal também ilustra a ideia de influência e singularidade. Quando Jesus declara a seus discípulos que eles são o sal da terra, em Mateus 5, versículo 13, ele está enfatizando sua missão de preservar os valores morais e espirituais dentro da sociedade. Assim como o sal intensifica o sabor, os crentes são chamados a enriquecer seu ambiente com o sabor único dos ensinamentos de Cristo. No contexto dos sacrifícios, o sal representa a durabilidade e a pureza da aliança divina. O sal da aliança, mencionado em Levítico 2, versículo 13, deveria estar presente em todas as ofertas, enfatizando a permanência das promessas de Deus e a exigência de pureza para se aproximar dele. Este uso ritual do sal destaca a importância da aliança, enquanto simboliza a preparação espiritual e a dedicação exigidas na adoração. Nos tempos antigos, o sal era considerado uma mercadoria preciosa, carregada de significados relacionados ao valor e à honra. Esse simbolismo é encontrado no versículo 50 de Marcos 9, onde Jesus exorta seus discípulos dizendo: "Tenham entre vocês as qualidades do bom sal e vivam em paz uns com os outros." Aqui, o sal ilustra as qualidades de bondade, utilidade e harmonia
que devem caracterizar as relações dentro da comunidade cristã. Entre os textos que se referem ao sal, temos o de Mateus 5, versículo 13, onde nosso Senhor Jesus se refere aos seus discípulos como o sal da terra. Então, o que essa expressão significa? No Sermão da Montanha, Jesus usa essa imagem impressionante, registrada em Mateus 5, versículo 13, para convidar seus discípulos a refletir sobre sua identidade e seu papel como testemunhas. Essa metáfora, enraizada nas realidades cotidianas de seu tempo, transmite várias verdades essenciais sobre a missão cristã. Primeiro, evoca a função conservante do sal. No mundo antigo, o sal era essencial para evitar que os alimentos estragassem. O sal realça o sabor dos alimentos, tornando-os mais saborosos e agradáveis. Do mesmo modo, os discípulos de Cristo são convidados a enriquecer o seu ambiente com as suas palavras, ações e presença. Sua vocação é trazer alegria, esperança e significado renovado para a vida das pessoas ao seu redor, tornando o mundo um lugar melhor. Finalmente, essa metáfora sugere um caráter único e distinto. O sal não deve ser confundido com o que tempera. Ele se destaca ao dar sua contribuição. Deste modo, Jesus chama os seus discípulos a serem uma presença notável e influente, refletindo os valores do reino de Deus num mundo necessitado. O sal tem um sabor único e insubstituível. Quando Jesus compara seus discípulos ao sal, ele enfatiza a importância de os cristãos preservarem sua identidade distintiva, forjada por seus ensinamentos e pelos valores do reino de Deus. Em uma sociedade que muitas vezes encoraja as pessoas a seguir a norma, esse chamado à diferença é um desafio e uma fonte de liberdade para os crentes. Essa metáfora também alude às propriedades purificadoras do sal. Nos tempos antigos, o sal era frequentemente usado em ritos de purificação. Ser o sal da terra significa que os cristãos devem desempenhar um papel purificador na sociedade, combatendo a corrupção e a injustiça, enquanto promovem a integridade e a retidão. Isso destaca sua missão de transformação em seu ambiente. Além disso, nos tempos bíblicos o sal era um bem precioso, às vezes até usado como moeda. Comparando os seus discípulos ao sal, Jesus sublinha o seu grande valor e o seu papel essencial, tanto aos olhos de Deus como no mundo. Este aspecto da metáfora é uma fonte de encorajamento para os crentes, especialmente em tempos de dificuldade ou perseguição. No entanto, a imagem usada por Jesus também traz uma advertência importante. No mesmo versículo do capítulo 5, Jesus acrescenta: "Mas se o sal perder o sabor, para que servirá possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada." Estas palavras alertam para o risco de perder a identidade e a influência cristãs. Ser o sal da terra também envolve uma interação íntima com o mundo. Isso ocorre porque o sal só pode cumprir seu papel se entrar em contato direto com os alimentos. Do mesmo modo, os crentes são chamados a envolver-se ativamente na sociedade, sem se isolarem do mundo, mantendo a sua diferença. Essa metáfora, ao longo do tempo, inspirou os cristãos a assumir um papel ativo na transformação de suas comunidades. Seja através da influência da Igreja primitiva sobre o Império Romano, seja através de reformas sociais guiadas por princípios cristãos em diferentes épocas, esta imagem ilustra a importância de viver uma fé que tenha um efeito concreto no mundo. Ao lado dessa palavra de Jesus, temos essa história que fala da esposa de Ló, que foi transformada em um status de sal. Então, qual é o significado de sua transformação em sal de uma maneira particular? A história desse evento, descrita em Gênesis 19, versículo 26, cativou e questionou os crentes por gerações. Esta passagem relata: a mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Para compreender seu significado, é essencial abordar esse episódio com fé e reflexão, explorando seus múltiplos ensinamentos espirituais. Vamos colocar em contexto. Ló e sua família estavam fugindo de Sodoma, uma cidade que Deus destruiria por causa de sua grande corrupção. Eles receberam uma instrução clara: não olhar para trás. Apesar disso, a esposa de Ló quebrou essa ordem, deu meia volta e foi transformada em uma estátua de sal. Esta cena ilustra as consequências da obediência parcial e do apego persistente a um modo de vida pecaminoso. Olhar para trás simboliza a inclinação humana de se apegar ao que é familiar,
mesmo quando é contrário à orientação divina. Transformar-se em sal é uma forte advertência contra uma fidelidade compartilhada e um compromisso morno com o chamado de Deus. A escolha do sal como material para a transformação da esposa de Ló tem um significado profundo. Na cultura bíblica, o sal simbolizava aliança e continuidade. Assim, a coluna de sal torna-se um lembrete duradouro das consequências de quebrar a aliança com Deus, enfatizando a importância da fé e obediência infalíveis. Historicamente, é essencial levar em consideração o contexto cultural da época. No Antigo Oriente Próximo, o sal era frequentemente associado à esterilidade e ao julgamento. O Mar Morto, também conhecido como Mar Salgado, ofereceu um exemplo notável na região. A transformação da esposa de Ló em uma estátua de sal, portanto, ressoou fortemente entre os primeiros leitores, ilustrando o julgamento divino e a esterilidade espiritual que vem da rejeição dos mandamentos de Deus. Esta história também é uma metáfora poderosa para os perigos da nostalgia e da incapacidade de seguir em frente. Em nossas próprias vidas, às vezes olhamos para trás nos apegando a nossos pecados ou aspectos mundanos do passado, o que impede nosso avanço espiritual. Esta história convida-nos a ir em frente com fé, a confiar em Deus mesmo quando o futuro parece incerto. O próprio Jesus alude a esse episódio em Lucas 17, versículo 32, dizendo: "Lembrem-se do que aconteceu à esposa de Ló." Essa menção faz parte de uma discussão sobre a vinda do reino de Deus e destaca a importância dessa história como um aviso sobre a necessidade de se preparar e responder plenamente ao chamado de Deus. Ao buscarmos entender a profundidade espiritual do sal, não podemos esquecer a passagem de Eliseu sobre o uso do sal. Isso ilustra lindamente o poder de Deus para curar e restaurar, por meio da fé e obediência de seus servos. Este relato é encontrado no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 19 a 22. O povo de Jericó apelou para Eliseu por causa de um problema. Sua água estava contaminada e sua terra estéril. A solução de Eliseu, embora simples, provou ser cheia de significado e poder. Ele pediu uma tigela nova e sal. No versículo 21 diz: Eliseu foi à nascente que abastecia a cidade com água e jogou ali o sal. Disse ele: Assim diz o Senhor, purifiquei esta água. Ela não causará mais morte nem tornará a terra improdutiva. A ação de Eliseu tem um forte significado simbólico. Nesse contexto, o sal incorpora purificação, preservação e bênção. Ao usar o sal, Eliseu não se limitava a um gesto material, mas realizava um ato espiritual, invocando o poder divino para trazer purificação e restauração. Nos tempos antigos, o acesso à água potável e terras férteis era essencial para a sobrevivência. O milagre de Eliseu, portanto, foi muito além da melhoria das condições de vida imediatas. Garantiu um futuro próspero para toda a comunidade. A escolha do sal, uma substância comum, mas preciosa, enfatiza que Deus muitas vezes trabalha por meios simples para produzir resultados extraordinários. Esta história contém uma lição valiosa para nós hoje. Quantas vezes somos confrontados com situações que parecem tóxicas, estéreis ou sem esperança? O uso do sal por Eliseu nos ensina que, pela fé, mesmo pequenos gestos podem trazer mudanças significativas quando agimos de acordo com a vontade de Deus. Esta história nos convida a nos tornarmos instrumentos da cura de Deus em nosso mundo. Como Eliseu, somos chamados a trazer o sal do amor e da graça de Deus para as situações difíceis que encontramos, sejam elas relacionamentos rompidos, injustiças sociais ou desafios ambientais. De tudo o que foi dito acima, vemos significativamente em seu uso, em seu papel, em seus símbolos, que o sal, além de seu estado físico, também atua no plano espiritual. Quanto ao seu uso para se proteger, a Bíblia não recomenda especificamente o uso de sal para fins de proteção, como algumas práticas contemporâneas podem sugerir. No entanto, ela apresenta o sal como um importante símbolo de purificação, preservação e aliança, noções intimamente relacionadas à ideia de proteção espiritual. É essencial enfatizar que a fé cristã não se baseia em práticas supersticiosas envolvendo sal ou outros objetos materiais. A verdadeira proteção é baseada no amor, graça e poder de Deus. Na Bíblia, o sal nos lembra da fidelidade da aliança de Deus.
da purificação oferecida por seu amor e do chamado para ser uma influência positiva e preservadora no mundo. Quando buscamos proteção e segurança, nosso primeiro instinto deve ser a oração e a confiança nas promessas divinas reveladas nas Escrituras. Também somos chamados a ser o sal da terra, trazendo proteção espiritual aos outros por meio de nossas ações, palavras e testemunho. Em um mundo onde muitos buscam soluções rápidas para os desafios, os ensinamentos bíblicos sobre o sal nos lembram que a verdadeira segurança vem de um relacionamento profundo com Deus e do compromisso de viver de acordo com seus princípios. Como o sal, sejamos agentes de preservação e transformação, trazendo o amor de Deus à tona em cada interação. Em vez de depender de objetos físicos para nossa segurança, vamos nos revestir de fé, esperança e amor. Essas virtudes são os verdadeiros escudos que protegem nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então, como podemos usar esses ensinamentos bíblicos sobre o sal em nossa caminhada diária? Os ensinamentos bíblicos sobre o sal oferecem metáforas poderosas que os cristãos podem aplicar de maneira profunda e transformadora em suas vidas. Vejamos como estes princípios podem ser integrados na nossa vida cotidiana, tendo em conta que somos chamados a ser o sal da terra. Em primeiro lugar, é importante entender que o sal dá sabor. Em nossa vida espiritual, nos convida a trazer o sabor do amor e da graça de Deus para cada uma de nossas interações. Ao temperar nossas palavras e ações com bondade, compaixão e discernimento, podemos alimentar a fome espiritual dos outros e a nossa. Em um mundo muitas vezes percebido como insípido ou amargo, somos chamados a ser portadores do amor divino que dá sabor e vida. O sal também serve como conservante. Devemos, através da nossa vida e do nosso testemunho, preservar os valores cristãos no nosso ambiente, permanecendo fiéis à verdade e tendo o cuidado de não permitir que a corrupção se instale. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de preservação, agindo como um baluarte contra influências negativas e levando a luz de Deus a lugares escuros. Nos tempos antigos, o sal era crucial para a preservação dos alimentos e, espiritualmente, somos chamados a desempenhar um papel de preservação na sociedade. Isso significa permanecer firme em nossos princípios e crenças, mesmo quando eles são desafiados pela cultura dominante. Trata-se de proteger as verdades de nossa fé e transmiti-las às gerações futuras. O sal também tem uma função purificadora. No Antigo Testamento, Eliseu usava sal para purificar a água. Da mesma forma, podemos aplicar esse princípio em nossa vida, exercendo uma influência purificadora em nossa comunidade. Isso pode incluir falar contra a injustiça, trabalhar para reconciliar conflitos ou simplesmente dar um bom exemplo por meio de nossas ações. O sal também cria sede. Assim como o sal físico nos leva a beber, nossa vida deve despertar nos outros a sede da água viva que só Cristo pode oferecer. Vivendo nossa fé de maneira autêntica e alegre, podemos despertar curiosidade e sede espiritual nas pessoas ao nosso redor. Este aspecto do sal recorda-nos a nossa vocação para evangelizar, não só pregando, mas vivendo de modo a atrair os outros para a fonte da nossa esperança e da nossa paz. Por último, temos de recordar a aliança do sal. Na Bíblia, o sal simbolizava a constância da aliança de Deus. Recorda-nos a fidelidade perene do amor divino e o dever de sermos fiéis aos nossos compromissos. No entanto, também devemos acatar a advertência de Jesus sobre o sal perder o sabor. Isto convida-nos ao exame pessoal e à renovação constante. Ainda somos eficazes como sal neste mundo. Estamos preservando nossa identidade cristã distinta. Este processo de reflexão e renovação contínua é essencial para o nosso bem-estar espiritual e mental. Em termos concretos, ser o sal da terra pode significar falar palavras de esperança e encorajamento para aqueles que estão passando por provações, permanecer firmes pela justiça e pela verdade em nossos locais de trabalho e comunidades, viver com integridade, mesmo quando isso nos custa, testemunhar o amor de Cristo por aqueles que são diferentes de nós, preservar e transmitir a fé às gerações mais jovens, ser agentes de reconciliação em um mundo dividido. Ao nos esforçarmos para aplicar esses ensinamentos do sal em nossas vidas, lembremo-nos de que não é por nossa própria força que alcançamos isso. É a graça de Deus que nos faz salgar, e é permanecendo constantemente conectados a Ele
que preservamos nossa salinidade. Oremos todos os dias para receber a sabedoria e a força necessárias para ser o sal da terra, perfumando nosso mundo com amor e graça divinos. Que nossas vidas despertem nos outros a sede de Deus, preservem o que é bom, purifiquem o que é corrupto e levem o sabor do amor divino a um mundo em profunda necessidade. Dessa forma, nos tornamos verdadeiramente instrumentos vivos da graça de Deus, sinais visíveis de sua transformação interior, impactando o mundo uma interação de cada vez. Estas palavras concluem o nosso caminho. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para ficar conosco em nossos momentos futuros de compartilhar, edificar, descobrir, revelar, conhecer, refinar nossa fé, enquanto aguardamos o dia glorioso de nosso chamado celestial. Deus te abençoe e te veja em breve.